Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos seguir o rastro de um autêntico rio de ouro que, durante o século XVIII, fluiu do Brasil para Portugal. O curioso é que esta riqueza imensa deixou para trás dois legados completamente diferentes, um de cada lado do Atlântico. De um lado temos o poder monumental de um império, do outro a alma artística de uma sociedade que estava a nascer. Pois, esta é a pergunta que ecoa há séculos e que vamos tentar responder. Mas olhem que a história não é assim tão simples. É verdade que uma parte da riqueza se perdeu em dívidas e luxos, mas a parte que ficou, bem, essa transformou-se em pedra, em arte e, acima de tudo, em identidade. Vamos lá mergulhar nisto. Ora bem, o nosso ponto de partida é o reinado de Dom João V, o monarca que governou Portugal precisamente no auge da corrida ao ouro. Ele ficou conhecido como o Magnânimo e o seu nome está para sempre ligado às obras, digamos, faraónicas que esta riqueza sem precedentes acabou por tornar possíveis. Mas antes de mais, é fundamental esclarecer aqui um ponto importante. Uma parte muito significativa deste ouro, na verdade, nunca chegou a ser investida em Portugal. Foi usada, isso sim, para pagar dívidas antigas em Inglaterra e também para importar todo tipo de bens de luxo para a corte. A nossa história foca-se, portanto, naquilo que de facto ficou. E o que ficou foi canalizado através do imposto real, o famoso quinto. Dom João V usou esta fortuna para financiar projetos de Estado absolutamente monumentais. Cada um deles era, no fundo, uma declaração de poder imperial, feitos para rivalizar com as maiores potências da Europa. E olhem, não há maior símbolo disto do que o Palácio Convento de Mafra. Isto não é só um edifício, é um complexo colossal que junta um palácio, uma basílica e um convento. Era, no fundo, a tentativa de Portugal de mostrar ao mundo, especialmente a Espanha e a Roma, que também fazia parte do clube dos grandes impérios. Mas o ouro não serviu apenas para a ostentação. Também financiou infraestruturas que eram vitais. O aqueduto das águas livres, por exemplo, uma verdadeira maravilha da engenharia, que finalmente trouxe água potável a Lisboa em abundância, foi pago em parte por um imposto que incidia sobre o ouro que vinha do Brasil. E aqui vemos como o ouro também se conseguiu transformar em conhecimento e em arte. Na Universidade de Coimbra, o patrocínio direto do rei deu origem à Biblioteca Joanina. O seu interior é de uma riqueza absolutamente estonteante, cheio de talha dourada e madeiras exóticas que vieram diretamente do Brasil. É o poder ao serviço da cultura. Agora, se quisermos ver o extremo da opulência, temos mesmo de falar da Capela de São João Batista, em Lisboa. Foi encomendada por Dom João V, em Roma, e foi projetada com um único objetivo em mente: ser a mais rica e a mais cara de toda a Europa, usando materiais preciosos como o lápis-lazuli. A escala da ambição era tal que a capela foi primeiro construída e montada em Roma, imaginem só, depois foi benzida pelo próprio Papa, como se já estivesse no seu destino final, e a seguir, incrivelmente, foi desmontada, peça por peça, encaixotada e enviada de barco para ser reconstruída na Igreja de São Roque, em Lisboa. Um esforço logístico absolutamente monumental. E agora vamos atravessar o Atlântico porque a história muda radicalmente de figura. Cerca de 80% do ouro extraído, na verdade, ficou no Brasil. Só que não ficou nas mãos de um rei. Foi distribuído pela sociedade local, pelos donos das minas, pelos comerciantes e, de forma crucial, pelas poderosas irmandades religiosas. E esta riqueza que ficou assim pulverizada pela sociedade civil deu origem a um movimento artístico absolutamente único, o Barroco Mineiro. Aqui, o ouro não foi usado para construir um palácio gigante para um rei, mas sim para erguer cidades inteiras e igrejas de uma beleza e originalidade verdadeiramente espantosas. O ponto essencial aqui é a escala e a forma como a arte se espalhou. Em vez de um único e gigante Mafra, no Brasil surgiram cidades inteiras, como Ouro Preto e Mariana, autênticos monumentos a céu aberto. Foi aqui que floresceu a genialidade de artistas como o Aleijadinho, que deixou sua alma na fachada da igreja de São Francisco de Assis e nos icónicos profetas de Congonhas. E em igrejas como a Matriz do Pilar, o ouro não foi só um detalhe. Foi usado para forrar o interior com centenas de quilos, criando uma experiência quase divina para toda a gente. E assim chegamos ao coração desta análise. O mesmo metal precioso, o ouro, deu origem a duas visões do mundo completamente distintas. De um lado, a demonstração centralizada do poder de um império. Do outro, a explosão descentralizada de uma identidade artística local. E olhando assim, a diferença torna-se cristalina. Em Portugal, a fonte da riqueza era um imposto do rei que o canalizava para grandes projetos estatais que projetavam o seu poder.
Já no Brasil, a fonte era a riqueza da própria sociedade civil que a investiu em cidades e igrejas para criar uma expressão artística que refletisse a sua própria identidade e a sua devoção. E terminamos com uma pergunta para reflexão. No fim de contas, o que é que tem mais valor? Os grandes monumentos construídos para afirmar o poder de uma só pessoa ou a beleza que se espalha por uma região inteira, nascida da criatividade de toda uma comunidade? É uma questão que o Ouro do Brasil nos deixou para sempre. Muito obrigado por essa companhia.